Boa noite. Nós vamos dar início agora a um novo conteúdo aí de vocês. Então, além do se, nós vamos trabalhar o período composto por coordenação. Na sala de aula, eu já havia explicado para vocês a diferença entre de período composto, período simples, e a coordenação e a subordinação. Vamos relembrar aqui. Período composto é aquele em que eu tenho duas ou mais orações. Como que eu descubro o número de orações? Através dos verbos. O período simples, ele vai ter uma oração formada de apenas um verbo. Agora, dentro do período composto, vocês têm a seguinte divisão: a coordenação e a subordinação. Coordenação, eu consigo dividir as minhas orações e todas têm sentido. Na subordinação, eu faço essa divisão. Uma tem sentido, que recebe o nome de oração principal, e a outra, ela fica sem sentido, que recebe o nome de oração subordinada, pois ela depende da oração principal para que tenha sentido. Vocês têm essa anotaçãozinha aí no caderno, tá? Então, veja bem aqui, as orações coordenadas. O que vem a ser as orações coordenadas? Olha só, igual falei, elas são independentes sintaticamente, porque todas têm uma função. Então, eu tenho aí, ó, eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Se eu separar, eu lhe trouxe o livro, ponto. Você não leu o livro, eu vou entender perfeitamente. Tanto é que, olha só, sintaticamente, tem sujeito na primeira parte, sujeito na segunda, objeto direto ou indireto, adjetivos, adjuntos e assim por diante. Então, os dois lados aí, ó, eles são completos no sentido de oração e ambos têm sentido. As orações coordenadas, ela dividem em assindética, como vocês podem estar vendo aqui, e sindética. Assindética, pessoal, assindética não tem conjunção. E sindética vem de síndato, significa que ela tem conjunção. As orações sindéticas, elas se classificam em 5 e a gente descobre a sua classificação de acordo com a sua conjunção e a ideia que ela passa na oração. Então, vocês têm aí, ó, aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa. Aditiva, veja bem aqui, ó, da ideia de adição de acréscimo. O professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Tá com as barras aí para vocês verem que todos os dois lados têm sentido. Fui à biblioteca e peguei os livros. Estudo inglês e pratico natação. Veja bem aí que nessas 3 orações existem 2 ações. Um professor elabora exercício e faz a prova, o outro vai à biblioteca e pega o livro, estuda inglês e faz natação. Então, é uma ideia de adição. As conjunções mais usadas é o e, nem, como também que vocês viram na primeira oração. Adversativa é a ideia contrária, dá um contraste, ou seja, uma incoerência, tá? Olha só, como se eu falasse assim, ó. Ganhei na loteria, mas continuo triste. É uma adversidade, uma incoerência, vamos dizer assim. Se eu ganhei na loteria, eu tinha que estar super feliz. Olha os nossos exemplos. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. A incoerência. Se ele deu exercício simples, a prova tinha que ser no mesmo nível e ele fez o contrário. Fui ao cinema ontem, entretanto não o vi. Ou seja, se ela foi e não viu, há uma incoerência. Ela não era uma aluna tão aplicada, contudo, passou no vestibular. Se não era aplicada, a gente subentende-se que ela não ia ter aprovação em nenhum concurso. Quais são as conjunções? Mas é a principal, contudo, entretanto e porém. As conjunções adversativas. Vocês podem estar passando marca-texto nessas conjunções aí no caderno de vocês. As alternativas,
elas dão ideia de alternância, ou seja, escolhas, e elas vêm aos pares. Pode vir sozinha? Pode, mas a ideia é de alternância, escolha. Se é escolha, eu vou ter que excluir um e optar por outra. Ou o professor elabora exercício ou desiste de aplicar a prova. Ele não vai poder fazer as duas coisas, então ele tem que excluir uma e ficar com a outra opção. Veja a minha conjunção aí, ó, ou. Poderia colocar ou elabora exercício ou desiste de aplicar provas. Ora você se dedica aos estudos, ora não irá bem na prova. Então aí, ó, você tem que optar. Ora ela ria, ora ela chorava. Alternância, ela não faz as duas coisas ao mesmo tempo. É uma hora uma e outra hora outra coisa. Não é igual da adição. Você pratica as duas ações. Aqui é sempre uma exclusão. Cada momento que você vai fazer uma ação, ou vai excluir a outra ação. Ou estuda ou será reprovado, tá? Conclusiva, ideia de dedução, que muitas pessoas confundem com a explicação, tanto é que elas são as finais aqui. Olha só, uma eu estou deduzindo e a outra eu explico o motivo. Olha só, professor não elaborou a prova. O que nós podemos concluir com isso? Se ele não elaborou, ele não pode aplicar na data que foi marcada. Nós estamos dando uma dedução. Na explicativa, o professor não elaborou a prova porque ficou doente. Aqui já existe uma explicação pelo fato da não elaboração da prova. E lá em cima nós estamos deduzindo que não vai ter a prova então, já que ela não foi elaborada. Deu para entender? Está muito frio. O que deduz? Que a gente tem que colocar um agasalho. A conclusão, vou colocar um agasalho. Começou a chover, portanto, irei pegar um guarda-chuva. É uma conclusão. Na explicativa, não foi ao trabalho, pois estava doente, ou seja, está dando uma explicação da ausência. Seja rápido. Por que você tem que ser rápido? Pois estou atrasado. Então, veja bem aí, ó, elas são parecidas, mas elas não são iguais. Eu falo que na conclusiva e na explicativa, vocês têm que ter uma interpretação, além de conhecer as conjunções.